Você sabia que a grande maioria das pessoas, especialmente depois dos 60 anos, pode estar perdendo sinais cruciais que o próprio corpo envia? É uma realidade dolorosa, mas muitos de nós ignoramos ou confundimos os avisos de algo sério, algo que chamamos de mini AVC, ou ataque isquêmico transitório. Imagine sentir algo estranho, um formigamento passageiro, uma pequena confusão que dura apenas 1 minuto. E depois, passa. A gente tende a pensar, não foi nada, deve ser cansaço, a idade chegando. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque esses nadas podem ser, na verdade, os nossos corpos gritando por atenção, alertando sobre um risco muito maior que está por vir. A verdade é que esses mini AVCs são como um ensaio geral, um aviso que antecede um acidente vascular cerebral completo. E o pior é que 99% das pessoas não sabem reconhecer esses sinais, que muitas vezes são sutis e passageiros, mas que carregam consigo uma mensagem vital. Não saber identificá-los pode significar perder a chance de prevenir consequências devastadoras para a sua saúde e a sua qualidade de vida. Pense nos seus sonhos, na sua independência, na alegria de estar com quem você ama. Tudo isso pode ser afetado se não agirmos a tempo, se não soubermos ler os sinais que o nosso corpo, tão sábio, nos envia. Neste vídeo, vamos desvendar juntos esses 8 sinais de alerta de um mini AVC, que são tão importantes e, infelizmente, tão pouco conhecidos. Vou te guiar através de cada um deles, explicando como identificá-los e, mais importante, o que fazer quando eles aparecerem. Saber isso pode não só salvar a sua vida, mas também a de alguém que você ama. Não perca nenhum detalhe. Fique comigo até o final, porque tenho algo que pode verdadeiramente surpreender você e mudar a sua perspectiva sobre a sua saúde e bem-estar. Vamos começar com o primeiro sinal, um dos mais comuns e que, por sua natureza temporária, é frequentemente ignorado a fraqueza ou dormência súbita em um lado do corpo. Imagine que você está tranquilamente tomando seu café da manhã e, de repente, sente que um dos seus braços parece mais pesado, ou suas pernas ficam um pouco trôpegas. Talvez você tente levantar o braço para alcançar algo e ele simplesmente não obedece com a mesma força de antes. Ou um formigamento estranho percorre o lado do seu rosto, como se estivesse anestesiado. Essa sensação pode durar apenas alguns segundos ou minutos e depois desaparecer completamente, deixando a pessoa pensando que foi apenas um mau jeito ou cansaço. É justamente essa transitoriedade que torna esse sinal tão traiçoeiro e perigoso. Muitas vezes, a pessoa até tenta se convencer de que não foi nada, de que dormiu de mau jeito ou passou muito tempo sentado. Mas se essa fraqueza ou dormência aparecer de forma súbita, especialmente afetando apenas um lado do corpo, seja o rosto, um braço ou uma perna, é um alerta vermelho que não pode ser ignorado, mesmo que desapareça rapidamente. Pense comigo, nosso corpo funciona de forma simétrica. Se um lado de repente não responde como deveria, ou sente-se diferente do outro, é um indicativo de que algo está interferindo no caminho dos sinais cerebrais para aquela parte do corpo, em um mini AVC, ou AIT. Essa interrupção é temporária, causada por um bloqueio momentâneo no fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro. É como se um engarrafamento impedisse o trânsito por um breve período, e depois a via fosse liberada. O problema é que, mesmo que o trânsito volte ao normal, aquele bloqueio foi um aviso de que algo não está certo na estrada. Prestar atenção a esse sintoma. Mesmo que seja apenas um formigamento leve e passageiro no canto da boca ou na ponta dos dedos de uma mão, pode fazer toda a diferença. Não minimize
Não justifique se isso acontecer. Preste atenção em si mesmo e observe qualquer outro sintoma que possa surgir logo em seguida. Agora, o segundo sinal é algo que atinge diretamente a nossa percepção do mundo. Problemas súbitos de visão. De repente, você pode começar a ver embaçado, como se houvesse uma névoa na sua frente, ou ter uma visão dupla, vendo duas imagens de um mesmo objeto. Em alguns casos, a visão pode até desaparecer completamente em um ou ambos os olhos por um curto período. Uma sensação assustadora de escuridão que surge e se vai em segundos ou poucos minutos. É como se você estivesse assistindo a um filme e, de repente, a tela ficasse com falhas, ou a imagem sumisse por um instante. Muitas pessoas associam isso a um problema ocular comum, como a vista cansada ou a necessidade de novos óculos. Mas se a alteração visual for súbita e sem uma causa aparente, ela deve ser investigada. Pode ser que você esteja lendo um livro ou assistindo à televisão e, de repente, as letras ou as imagens se embaralhem ou sumam de um lado. Ou, talvez, ao olhar para uma pessoa, você veja a imagem dela duplicada por um instante. Esses episódios são alarmantes porque indicam que a parte do cérebro responsável pela visão está sendo afetada por uma diminuição temporária do fluxo sanguíneo. Nosso cérebro tem áreas específicas que processam o que vemos. E quando o suprimento de sangue para essas áreas é comprometido, mesmo que por pouco tempo, a visão pode ser gravemente afetada. A chave aqui é a súbita aparição do problema. Não é uma perda gradual de visão que se desenvolve ao longo de meses ou anos, mas sim algo que surge do nada, sem aviso prévio, e muitas vezes se resolve sozinho. No entanto, mesmo que a visão volte ao normal, a mensagem é clara. Algo está acontecendo no seu sistema vascular cerebral que precisa de atenção. Não se engane pensando que, porque a visão retornou, não há mais problema. O retorno da visão significa apenas que o bloqueio foi desfeito. Mas a vulnerabilidade permanece. Estar atento a essas mudanças súbitas na visão, por mais rápidas que sejam, é um passo crucial para a prevenção. E o terceiro sinal, que muitas vezes causa grande preocupação em quem o observa, é a dificuldade repentina para falar ou para entender o que está sendo dito. Imagine-se tentando formar uma frase e as palavras simplesmente não saem, ou saem emboladas, arrastadas, como se sua língua estivesse pesada. Ou pior, alguém está falando com você e as palavras chegam aos seus ouvidos, mas você não consegue compreendê-las. É como se fosse um idioma estranho, mesmo que seja a sua própria língua. Essa dificuldade pode se manifestar de várias formas. Pode ser uma fala arrastada, como se você tivesse acabado de acordar ou estivesse embriagado, ou uma incapacidade total de articular palavras por alguns instantes. Você pode estar conversando normalmente e, de repente, se vê lutando para encontrar a palavra certa ou para terminar uma frase simples. Essa condição, conhecida como afasia, mesmo que temporária, é um forte indicador de que uma área do cérebro responsável pela linguagem está sendo afetada. O cérebro tem centros de linguagem, e quando o fluxo sanguíneo para essas áreas é interrompido, a capacidade de se comunicar é comprometida. É como se a fiação da nossa central telefônica de repente ficasse em curto-circuito, impedindo as chamadas de entrarem ou saírem. Para quem está vivenciando isso, a frustração é imensa. A pessoa sabe o que quer dizer, mas não consegue expressar, ou ouve, mas não processa o significado. Muitas vezes, esse sinal é confundido com fadiga extrema ou até mesmo com efeitos de medicamentos. Mas a natureza súbita e o aparecimento sem causa aparente
São os diferenciais que devem acender o alerta. Se alguém próximo a você, de repente, começar a falar de forma estranha, a embolar as palavras, ou a ter dificuldade para entender instruções simples, mesmo que por um breve momento, você precisa estar ciente de que isso pode ser um mini AVC. Não hesite em buscar ajuda, pois a rapidez na ação é fundamental. Continuando nossa jornada de descoberta dos sinais que o nosso corpo nos envia. Chegamos ao quarto ponto, que afeta diretamente a nossa segurança e autonomia, a perda súbita de equilíbrio ou coordenação. Pense em uma situação comum do dia a dia. Você está andando pela casa, ou se levantando de uma cadeira, e de repente, sente que o chão sumiu debaixo dos seus pés. Não é uma simples tontura de levantar rápido. É uma sensação de desorientação. Como se você estivesse em um barco em alto mar, balançando de um lado para o outro sem controle. Sua caminhada pode ficar cambaleante. Você pode sentir que está perdendo a capacidade de coordenar seus movimentos. Como se seus braços e pernas não estivessem mais trabalhando juntos. Isso pode fazer com que você esbarre em objetos, tropece sem motivo aparente ou até mesmo caia. É como se o seu sistema de GPS interno, que controla a sua postura e o seu movimento, de repente parasse de funcionar por alguns instantes. Essa perda de equilíbrio pode ser particularmente perigosa para nós, idosos, já que as quedas podem levar a fraturas sérias e a uma perda significativa de qualidade de vida. O cérebro tem áreas específicas, como o cerebelo, que são responsáveis por coordenar os nossos movimentos e manter o nosso equilíbrio. Quando o fluxo sanguíneo para essas áreas é comprometido, mesmo que temporariamente, a nossa capacidade de nos mantermos eretos e de andar em linha reta é afetada. Muitas vezes, as pessoas podem culpar a idade, a labirintite, ou até mesmo um sapato desconfortável. Mas se essa sensação de desequilíbrio for súbita, intensa e sem uma causa óbvia, ela é um sinal importante de alerta. Imagine estar preparando um simples café e, de repente, ter dificuldade para segurar a xícara sem derrubar, ou sentir que precisa se apoiar nas paredes para ir de um cômodo a outro. Esses episódios, por mais breves que sejam, são um chamado à atenção. A memória do nosso corpo guarda essas experiências, e precisamos aprender a ouvi-la. O quinto sinal é algo que assusta a qualquer um, e que poucas pessoas associam a um mini AVC, uma dor de cabeça súbita e intensa. Sem causa aparente. Não estamos falando daquela dor de cabeça comum, que vem com a tensão do dia a dia ou depois de um dia corrido. Estamos falando de uma dor de cabeça que surge do nada. Uma explosão de dor. A pior que você já sentiu na sua vida, que atinge um pico rapidamente e pode ser acompanhada de outros sintomas, como náuseas ou sensibilidade à luz. É como se, de repente, um martelo batesse dentro da sua cabeça sem motivo algum. Essa dor é diferente de uma enxaqueca ou de uma dor de cabeça tensional, porque sua intensidade é extrema e sua origem é inexplicável. Ela surge em um instante e pode ser acompanhada de outros sintomas neurológicos que a distinguem de dores de cabeça comuns. Embora nem toda dor de cabeça súbita signifique um mini AVC, quando ela aparece sem um histórico prévio de enxaquecas severas e é acompanhada de outros sinais que estamos discutindo, como dormência, problemas de visão ou fala, o risco aumenta consideravelmente. Essa dor de cabeça intensa pode ser um indicativo de que os vasos sanguíneos no cérebro estão sendo afetados, e o cérebro está reagindo a essa perturbação no fluxo sanguíneo. É um sinal de que algo de grave pode estar acontecendo internamente. Preste atenção à característica dessa dor se ela é descrita como a pior dor de cabeça da sua vida, ou se ela aparece de forma abrupta, como um raio.
É crucial buscar ajuda médica imediatamente. Nunca subestime uma dor de cabeça que foge do seu padrão normal, especialmente se ela vier acompanhada de qualquer um dos outros sinais que estamos explorando. Seu corpo está te dando um aviso forte e claro, passando para o sexto sinal, que é talvez um dos mais difíceis de identificar por quem o está vivenciando, mas muito evidente para quem está ao redor a confusão ou desorientação repentina. Imagine que você está em casa, num ambiente que conhece tão bem, e, de repente, não sabe onde está. Você olha para as pessoas que ama e não as reconhece imediatamente, ou não consegue se lembrar do que estava fazendo há alguns segundos. É como se uma névoa densa tomasse conta da sua mente, embaralhando seus pensamentos e dificultando a sua capacidade de raciocinar com clareza. Você pode fazer perguntas repetidamente, não conseguir seguir uma conversa simples, ou demonstrar uma falta de consciência do ambiente ao seu redor que é incomum para você. A pessoa pode parecer fora do ar, respondendo de forma ilógica ou não respondendo a estímulos normais. Essa confusão mental pode ser sutil a princípio, como uma leve dificuldade para se concentrar ou para entender instruções simples. Mas rapidamente pode evoluir para uma desorientação completa, onde a pessoa não sabe o dia da semana, a estação do ano, ou até mesmo quem ela é. Esse sinal é particularmente preocupante porque afeta diretamente a nossa capacidade de pensar e de processar as informações, indicando que uma parte do cérebro responsável pela cognição está sendo comprometida. A interrupção temporária do fluxo sanguíneo nessa área pode causar essa perda abrupta de clareza mental, muitas vezes. Familiares e amigos são os primeiros a notar, percebendo que algo está errado com o comportamento da pessoa. É vital que, ao notar essa mudança súbita e inexplicável em alguém, não se hesite em procurar ajuda. Não pense que é velhice ou cansaço. É um sinal de alerta que exige atenção imediata, pois a clareza mental é um pilar da nossa qualidade de vida. A rapidez em reconhecer e agir nesse momento pode fazer toda a diferença no desfecho. Agora, vamos falar do sétimo sinal, que pode ser bastante incômodo e até perigoso se não for reconhecido a dificuldade repentina para engolir. Pense em algo tão natural quanto tomar um gole d'água ou mastigar um pedaço de pão. De repente, você percebe que a comida parece não descer direito. A água escorre pela lateral da boca. Ou você começa a engasgar com facilidade. Mesmo com líquidos, não é uma tosse ocasional. É uma luta para deglutir. Uma sensação de que a garganta não está mais funcionando como deveria. Essa dificuldade pode ser acompanhada de uma sensação de entalamento, como se houvesse algo preso na garganta, ou de uma necessidade constante de tossir para tentar limpar a passagem. É como se os músculos que controlam a deglutição, que funcionam de forma tão automática, de repente perdessem sua coordenação, tornando um ato simples em um desafio. Essa condição, conhecida como disfagia, é um sinal importante porque o controle da deglutição está diretamente ligado a áreas do cérebro, quando o fluxo sanguíneo para essas regiões é comprometido, mesmo que temporariamente. A capacidade de engolir pode ser afetada. Isso não apenas causa desconforto, mas também aumenta o risco de aspiração, onde alimentos ou líquidos podem ir para os pulmões em vez do estômago, o que pode levar a problemas sérios, como pneumonia. É crucial não ignorar episódios súbitos de engasgos ou dificuldade para engolir, especialmente se eles forem novos e sem uma causa aparente, como uma garganta inflamada ou um resfriado, se você notar essa dificuldade em si mesmo ou em alguém próximo, mesmo que seja por alguns instantes.
é um sinal que merece atenção e avaliação médica. A deglutição é um processo complexo, e qualquer alteração súbita nela pode ser um grito de socorro do seu corpo. E, por último, mas não menos importante, chegamos ao 8º sinal, que, embora seja menos comum como um sintoma isolado de mini AVC, é vital não descartar, principalmente quando acompanhado de outros dos sinais que já discutimos, náuseas e vômitos inexplicáveis. É aquela sensação de mal-estar no estômago que surge sem motivo, sem que você tenha comido algo estragado ou esteja gripado. Pode ser um enjoo persistente que evolui para o vômito e que não alivia mesmo depois de esvaziar o estômago. O que o diferencia de uma indisposição comum é a sua súbita aparição. A ausência de outras causas óbvias, como uma gastroenterite ou intoxicação alimentar e, principalmente, se ele vier junto com uma dor de cabeça fortíssima ou com tontura e desequilíbrio. O centro do vômito e do equilíbrio estão interligados em certas áreas do cérebro. E quando o fluxo sanguíneo para essas regiões é perturbado, náuseas e vômitos podem ser uma resposta do corpo. Embora a maioria das náuseas e vômitos não sejam causados por um mini AVC, a combinação desses sintomas com qualquer um dos outros 7 que falamos, como uma fraqueza de um lado do corpo, problemas de visão ou fala, desequilíbrio, dor de cabeça intensa ou confusão, eleva o nível de preocupação. É um indicativo de que algo mais sério pode estar acontecendo no cérebro. Imagine sentir-se perfeitamente bem e, de repente, ser tomado por um enjoo incontrolável que leva ao vômito, sem nenhuma explicação lógica. Se isso acontecer, e vier acompanhado de qualquer um dos outros sinais, é um momento para agir com urgência e procurar ajuda médica. Então, ao longo desta nossa conversa, exploramos os 8 sinais de alerta de um mini AVC, a fraqueza ou dormência súbita em um lado do corpo, os problemas repentinos de visão, a dificuldade súbita para falar ou entender, a perda repentina de equilíbrio ou coordenação, aquela dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente, a confusão ou desorientação que surge do nada, a dificuldade para engolir e, por fim, náuseas e vômitos inexplicáveis. Lembre-se, a característica mais importante desses sinais é que eles aparecem de forma súbita, sem aviso prévio, e muitas vezes são temporários, durando apenas alguns minutos. É por essa transitoriedade que são tão frequentemente ignorados. Mas é justamente essa passagem rápida que os torna ainda mais perigosos, pois são um prenúncio de algo maior. A mensagem mais importante que quero deixar para você hoje é esta: o tempo é cérebro. Se você ou alguém que você conhece experimentar qualquer um desses sinais, mesmo que desapareçam rapidamente, não espere. Procure ajuda médica imediatamente. Ligue para o serviço de emergência ou vá para o hospital mais próximo. Não importa se você acha que é só cansaço ou coisa da idade. É sempre melhor pecar pela cautela quando se trata da sua saúde cerebral. Os mini AVCs são, na verdade, ataques isquêmicos transitórios. Um aviso claro de que há um problema com o fluxo sanguíneo para o cérebro. E ignorá-los é como ignorar a luz de aviso no painel do seu carro, que indica que algo está errado com o motor. Lembre-se, pequenas mudanças na nossa percepção e atenção podem fazer uma diferença enorme na nossa saúde e na nossa felicidade. Conhecer esses sinais é empoderar-se, é tomar as rédeas da sua própria saúde e da sua segurança. Compartilhe este conhecimento com seus amigos e familiares. Converse com eles sobre esses sinais, porque estar ciente pode salvar uma vida. Eu adoraria saber a sua opinião. Você já sentiu algum desses sinais? Ou conhece alguém que os tenha sentido? Compartilhe a sua experiência nos comentários abaixo.
A sua história pode ajudar outras pessoas que estejam passando por algo parecido e se sintam sozinhas ou confusas. Se este vídeo foi útil para você, se ele te trouxe clareza e te fez pensar na importância de estar atento, por favor, deixe o seu curtir para que ele possa alcançar ainda mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde, bem-estar e como viver a sua melhor vida em cada idade. Sua saúde é o seu bem mais precioso. Cuide-se, esteja atento aos sinais do seu corpo e viva a sua melhor vida em cada idade. Juntos, podemos construir um futuro mais saudável e consciente. Um abraço grande e até a próxima.